vamos lá, galera. Vamos corrigir nossa revisão aí, né? Então, nesse sábado aí estamos revisando para a prova da ESA. Então, nossa primeira revisão de matemática com 45 questões envolvendo os conteúdos conjuntos, área das figuras planas, volume de sólidos. Você também tem logaritmo, função, função quadrática, inequações. Tranquilo? Então, e trigonometria, tá? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão de conjunto, tá? Uma questão aí que já foi da ESA também. E vamos lá. Numa escola existem 195 alunos. 55 alunos estudam física, 63 estudam química, perdão, e 100 alunos não estudam nenhuma dessas duas matérias. Os alunos que estudam as duas matérias são. Então vamos lá. Vamos montar aqui o nosso diagrama. Então aqui eu vou colocar física, química. Então aqui eu vou chamar de física. Aqui, química. E existem pessoas que não estudam nenhuma dessas duas matérias, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Então tá aí. As pessoas que não estudam nenhuma das duas matérias são 100 pessoas. Que estudam as duas, X. Aqui tem a seção que estudam as duas. E 55 estudam física, então isso aqui tudo é física. Somente física vai ser 55 menos quem estuda as duas. E química que está aqui vai ser 63, né? Somente química 63 menos quem estuda as duas. Se eu somar todo esse meu espaço amostral aqui, tem que dar quanto? 195. Então eu tenho aqui, ó 55 mais 63, 113, confere? 113 mais 100, 213. 213. Aqui você tem, ó, x com x menos x, 0x, ficou menos x, beleza? Somei tudo ali, somei tudo dentro desse retângulo aqui, deu 213 menos x, e isso é igual a 195, tá? Menos x vai ser igual a 195 menos 213. Menos x vai ser igual a quanto? Ó, vai dar quanto aí? Ó, aqui tem um probleminha. 5 mais 3, 18, né? Aqui dá 218. 218, tá? Então você tem x igual a menos x igual a menos 23. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter x igual a 23. Tranquilo? Então 23 aí, gabarito letra A, e o gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 2. Em uma festa foram servidos dois tipos de salgados. Um de queijo e outro de frango. Então olha só. Então tem um diagrama de Van Euler que tem o seguinte. Deixa eu só trocar aqui. Salgado de queijo, salgado de frango aí, beleza? Aí ele fala, considere que 15 pessoas comeram os dois salgados. Então os dois tipos de salgados foram 15 pessoas. Então já sei que ali no meio ali, a interseção, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Aqui eu já sei que são 15 pessoas. Tá? Aqui eu vou colocar frango e aqui queijo. Então, beleza. 15 pessoas comeram os dois tipos de salgados, né? Os dois salgados. 15 não comeram, 45 não comeram os salgados de queijo. 50 não comeram o salgado de frango. E 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois tipos de salgados. O número de pessoas presentes na festa que não comeram nenhum dos dois salgados foi... Olha só, vou colocar aqui um retângulo. E ele quer saber o número de pessoas que não comeu nenhum dos dois tipos. Vou chamar aqui de x. E agora eu vou voltar aqui no enunciado para você ver um detalhe. Olha só. Ele fala que 45 pessoas que, ó, não
comer o salgado de queijo. Então, olha só. Essa parte aqui eu vou chamar de Y, por exemplo. Y, pessoas que comem somente frango. Z, pessoas que comeram somente queijo. Beleza? Então, ó, aqui somente frango, somente queijo, os dois. Pessoas que não comeram nenhum dos dois tipos. E agora ele fala aqui, ó, 45 não comeram salgado de queijo. Quem é que não come queijo? O cara que come somente frango e quem não comeu nenhum dos dois salgados, nenhum dos dois tipos. Então ele tem aqui, ó, que Y mais X é igual a 45, tá? E 50 não comeram o salgado de frango. Quem é que não come frango? Quem come somente queijo e quem não consome nenhum desses dois tipos de salgado. Então aqui eu tenho Z mais X igual a 50. E ainda vem denunciado o seguinte, que 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois salgados. Quem é essa 70 pessoas que comeu pelo menos um dos salgados? Seria essa equação aqui, ó. Seria quem comeu somente frango, quem comeu os dois tipos, quem comeu somente queijo, vai dar 70, que é quem come pelo menos um dos dois tipos aí. Quem come dois, come pelo menos um, e aqui somente um, somente um. Então eu tenho que Y mais Z vai ser igual a 70 menos 15. Vai dar o quê? 55. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou somar essas duas equações aqui. Somando essas duas equações, eu vou ficar com o seguinte, ó. Y mais Z mais 2x é igual a 95. Confere? Igual a 95. Só que isso aqui vale quanto? Ó? Quanto é Y mais Z? 55. Então eu tenho que 55 mais 2x é igual a 95. 2x vai ser igual a 95 menos 55. Então 2x vai ser igual a 40. Confere? Dividindo a equação toda por 2. 2x por 2 dá x. 40 por 2 dá 20. Então, quem não comeu nenhum desses dois tipos de salgado foram 20 pessoas. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Questão 3. Em uma festa com 100 pessoas, 30 bebem chopp e 60 bebem refrigerantes. Qual é o maior número possível de pessoas que não consomem nenhum desses dois tipos de bebida? Então ele quer, né, o maior número possível. Ele fala aqui, ó, qual o maior número possível de pessoas que não consomem nenhum desses dois tipos de bebidas. Ou seja, que nem bebe nem chopp nem refrigerante. Beleza. Olha só, essa parte aqui principalmente, ó, dá um destaque maior aqui. Essa parte aqui, ó, é muito importante na questão. O maior número possível. Esse maior número vai fazer toda a diferença, por incrível que pareça aí, na sua resposta. Porque olha só, olha que você poderia ter pensado. Caraca, Sandro, fiz essa questão rapidona. Pô, nem estudei conjunto direito, mas eu fiz o seguinte, ó. 100 menos 90, 10. 10 pessoas não consomem nenhum desses dois tipos de bebida. Sim, poderia ser isso, se ele falasse o menor número de pessoas que não consumissem nenhum desses dois tipos. 10 seria o menor. Porém, já que ele quer o maior, para eu ter a maior possibilidade, seria o seguinte, que todo mundo que bebe chopp também bebe refrigerante, ou seja, o meu conjunto chopp é um subconjunto do conjunto refrigerante. Estaria assim. Aqui eu tenho um conjunto refrigerante e dentro dele eu tenho o conjunto chopp. Então, chopp é um subconjunto do refrigerante para eu ter o maior número de pessoas que não bebe nada, nenhum desses dois tipos, né? Aqui não beba nada, não bebe nenhum desses dois tipos. Seria o seguinte, ó, chopp 30, isso aqui tudo é 60. 30 bebe chopp e refrigerante
e 30 bebe somente refrigerante, tendo no total de pessoas que consomem pelo menos uma das duas, 60. Então tem, ó, 100 menos 60, 40 pessoas no máximo não consomem nenhum desses dois tipos. Gabarito letra D e o gabarito aí procede. Questão 4. Em uma turma de 96 alunos, 36 praticam natação, 40 basquete, 48 futebol. Se 7 participam de todos os 3 esportes, quantas pessoas participam apenas de um desses esportes? Beleza. Então vamos lá. Vou montar aqui o diagrama. Opa. Então tem aqui, ó, futebol. Perdão, deixa eu só trocar aqui. Futebol. Tem basquete e tem natação também. Então vou começar pela interseção. 7 praticam os 3 esportes. Olha só, vou chamar aqui de X pessoas que praticam somente futebol e natação. Y, pessoas que praticam somente futebol e basquete. E Z, as pessoas que praticam somente basquete e natação. Beleza? Futebol, por exemplo, vou começar aqui pela ordem, natação. Aqui, quem seria a natação? É 36 menos isso aqui, seria somente natação. Então aqui eu tenho, ó, quanto é 36 menos 7? 29, 29 menos X menos Z são as pessoas, deixa eu melhorar esse Z aqui, são as pessoas que praticam somente natação. Beleza? E basquete, por exemplo, que está aqui, quem seria basquete? Somente basquete, essa região aqui. Somente basquete. Vai ser 40 menos 7, que vai dar 33. Menos quem pratica somente os dois. Quem pratica somente esses dois aqui, basquete e natação. E somente futebol vai ser 48 menos 7, que vai dar 41, menos quem pratica ao mesmo tempo futebol e basquete somente e futebol e natação somente. Beleza? Então, se eu somar isso aqui tudo, tem que dar quanto? 96. Tranquilo? Então, vamos somar tudo isso aí. Eu tenho aqui, ó. Vou somar aqui, ó. 41 mais 29 vai dar 70, 103. 103 menos. Deixa eu colocar mais. Vou colocar aqui embaixo, que é melhor. Vou até trocar a cor aqui da caneta. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 103 menos, ó. Vou pegar aqui. Menos X menos Z menos Y menos X menos Y menos Z. Já somei tudo isso aqui, tá? Mais X mais Y mais Z mais 7 tem que dar 96, tá? Cortando aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu só trocar a cor. Menos X vai embora com X, menos Y vai embora com mais Y, menos Z vai embora com Z. Então eu fiquei com o seguinte, ó. Fiquei com 103, ó. 103 mais 7 vai dar 110. Menos, ó, menos, vou colocar em evidência, ó, não vou colocar em evidência não, vou deixar assim, ó. Menos X, menos Y, menos Z, tudo isso igual a 96. Então, se eu passar para lá, eu vou ficar aqui, ó, 110 menos 96
é igual a x mais y mais z. Então aqui está dando 14, confere? 14 é igual a x mais y mais z. Então vou deixar isso aqui guardado, vou dar um destaque nele aqui. Isso aqui guardado. A segunda parte do problema eu vou resolver assim. Resolver aqui. Ele quer o seguinte na questão. O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo somente, ou seja, somente, né, ou apenas um desses esportes. Que é somente futebol, que foi aqui, ó. 41 mais 29 mais 33 deu 103. Confere? Sim. Vou botar aqui segundo passo. E aqui foi o primeiro passo na questão. Tá? Que foi 103. Vou colocar o menos em evidência e vou fazer assim. Ó. Eu tenho aqui, ó, x mais x, 2x, mais 2y, mais 2z. Confere? Então, tenho 103 menos. Posso botar esse 2 em evidência, o 2. E quanto é x mais y mais z? 2 vezes 14. Beleza? 103 menos 28. 103 menos 28, 75 pessoas praticam pelo menos um desses esportes. Gabarito letra D, o gabarito aí procede. Então vamos para a questão de área agora. Questão 5. Um triângulo ABC tem sua área igual a 75 centímetros quadrados. Os pontos B, E, F e G dividem o lado AC em 5 partes. Então, olha só. Eu tenho um triângulo. Que eu vou nomear A, B e C. E o lado AC foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Beleza. E, de acordo com o enunciado, essas partes são todas iguais. Ele fala que AD é igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FG, que é igual a GC. Esses pedaços são todos iguais. Tá? Deste modo, a área do triângulo PDF. Então, vou construir esse triângulo aqui. PDF. Olha só, uma coisa que você aprendeu nas aulas de área. Tá? Antes disso, eu vou fazer assim. Ó. Se eu chamar cada pedacinho desse aqui de x, cada pedacinho desse aqui valendo x, eu tenho que ir de D até F, essa parte aqui, vale 2x. E de A até, deixa eu melhorar aqui, de A até C, de A até C vale 5x. Você tem 1000 maneiras de fazer essa questão, tá? Tem várias possibilidades aí. Uma delas é, quando você tem um ou mais triângulos com a mesma altura, você pode fazer o seguinte, você pode fazer a seguinte relação. Já que tem a mesma altura, você pode ir direto para a seguinte relação. Ó. A área do triângulo ABC está para a área do triângulo BDF, assim como a base do maior, já que tem a mesma altura, então já sei, fez tudo. Ó. Você lembra disso nas aulas de área, essas razões entre áreas aí que a gente mostramos várias possibilidades para você.
Então, a área do maior está para a área do menor, assim como a base do maior está para a base do menor. Sandro, não tem que levar ao quadrado não, já que a razão entre área e base ou altura, cara, essa razão aqui é porque eles têm a mesma altura. Se eles têm a mesma altura, eu posso usar logo essa relação. Se fosse triângulos separados que não tivessem a mesma altura, aí sim eu ia levar ao quadrado. Tranquilo? 75 está para a área do triângulo, vou chamar simplesmente de A agora. Posso cortar x, vai embora com x. 5 está para 2. Dividindo aqui por 5 vai dar 1. Dividindo o 75 por 5 vai dar 15. Tá? Vai dar 15 aí. 1 vezes A. 2 vezes 15, 30. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede. Questão 6. 3 circunferências de raios 2, R, 3R e 10R são tais que uma delas tangencia exteriormente as outras duas. Os triângulos cujos vértices são os centros desse o triângulo, né, cujos vértices são centros dessa circunferência, tem área de... Olha só, vamos desenhar aqui, vamos tentar esboçar aqui a área dessas circunferências. Tá? Então, mais ou menos assim, tá? Então tem essas circunferências aí, aonde ele fala que o centro delas eu consigo formar um triângulo. Beleza. Formamos esse triângulo ali. Então, os vértices dele estão no centro. Olha só, essa circunferência maior, ela vale 10R. Essa aqui um pouquinho menor, 3R. Aqui é 3 vezes R. 2 vezes R. 2 vezes R. E aqui 10R. Aqui o que você pensa em fazer, você tem todos os lados dele em função de R. Você pensa em fazer radical de Heron. Só que não, cara. Antes disso, toda vez que você pegar um triângulo, né, e você não sabe a natureza desse triângulo, você sabe que ele é escaleno. Beleza. Ele é escaleno, sabe? Tranquilo. Ele é escaleno. Porém, você tem o seguinte, ó. O maior lado aqui, vou falar que esse cara aqui é o maior lado. Por exemplo, ele vale 13R. Confere? 13R. O outro vale 12. E o outro vale 5. Você conhece esse triângulo e retângulo. Você conhece esse triângulo? É o 5, 12 e 13. O segundo triângulo pitagórico mais conhecido no mundo todo. Se você não lembrasse dele, aplica a síntese de Clairaut e verifica que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois também ao quadrado. O triângulo é retângulo pela síntese de Clairaut. Tá? Então, se esse triângulo é retângulo, como eu posso achar a área dele? A área dele é cateto. Aqui é R, Santos. Chamou até de K, né? O vício ali, né? De 5K, 12K e 13K. 5R vezes 12 vezes R sobre 2. Em cima eu tenho 5 vezes 12, 60. 60 que multiplica R ao quadrado sobre 2. 60 dividido por 2, 30. Então vai ficar 30 vezes R ao quadrado. Gabarito, letra E. E o gabarito procede. Lembrando que esse triângulo aqui, ele é retângulo. E é o 5, 12 e 13. E aí o segundo pitagórico mais famoso no mundo todo. Questão 7. As bases de um trapézio medem 19 metros, 9 metros e os lados não paralelos 6 metros e 8 metros. A área desse trapézio em decímetros quadrados. Olha só. Vamos esboçar aqui um desenho dele. Eu tenho... Eu vou distribuir agora aqui, ó. 9 metros ou 90 decímetros, né? Se eu passar para decímetro logo. Aqui eu tenho 8 metros, que se eu quiser em decímetro, 80 decímetros. Aqui eu tenho 19
metros, que é 190 decímetros. Aqui eu tenho 6 metros ou 60 decímetros. Beleza. Ele quer a área. Eu estou diante de um trapézio escaleno. Se eu posso traçar a altura aqui, fazer Pitágoras, enfim, e vou achar a questão. Só que, cara, tem uma solução um pouco mais rápida se você fizer o seguinte. Por exemplo, vou pegar esse lado aqui, que é paralelo, e vou projetar ele aqui. Tá? Dividir esse trapézio em um paralelogramo e um triângulo. Beleza? E agora você tem o seguinte. Se esse cara é paralelogramo e tem os lados opostos paralelos, e os lados opostos paralelos são congruentes. Se aqui é 90 decímetros, aqui é 90 também. Se aqui é 60 decímetros, aqui também é 60. Beleza? Ó, se tudo é 190, aqui é 90, esse pedaço aqui vale 100. Então você está com um triângulo 60, 80 e 100. Será que esse triângulo aqui é esse triângulozinho aqui, o triângulo pitagórico mais famoso no mundo todo? Será que é ele? Será que é o 345? Ó, ele é retângulo aqui, por exemplo. Aqui eu tenho 5K, 3K e 4K. É o 345 multiplicado por 20. Vamos ver se é verdade. Ó. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. Então ele é retângulo aqui. Beleza? Se você lembrar de mais bizu ainda na questão, você pode agora fazer uma relação métrica, né? Hipotenusa vezes, que eu preciso achar a altura aqui, né? Altura. É a altura do triângulo que eu estou querendo, porque a altura do triângulo também é a altura do trapézio. Se eu tenho que achar a altura do trapézio, eu mato a área dele. Já que eu tenho a base, já que eu tenho as bases, né? Então, olha só, porém, no triângulo pitagórico 3, 4, 5, a altura é padrão também. A altura ela sempre vai ser igual a 2,4 vezes K. Isso no 3, 4, 5. Então, olha só, esse cara aqui está multiplicado por 20, né? É esse cara aqui está aqui multiplicado por 20. Quanto é 20 vezes 2,4? 48. Então, 48 decímetros aí é a nossa altura. Então, agora eu vou achar a área. A área é igual base maior, que é 190, mais a base menor, que é 90, vezes a altura, que é 48. Tudo isso aí, dividido por 2. Então eu tenho ali, ó, aqui dentro está ficando 280 vezes, ó, 48 dividido por 2, 24. Tá? Então eu tenho aqui, vou multiplicar aqui no cantinho, ó, 28 vezes 24. Vai ter 0 já no final, então só pode ser B ou E. Então aqui, ó, 4 vezes 8, 32, ficam 2 e vão 3. 4 vezes 2, 8 com 3, 11. Então dá 112. 2 vezes 8, 16, ficam 6 e vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então aqui você tem 2, 7, 6. Então, 6.720 decímetros quadrados, que está na letra E. Gabarito letra E, e o gabarito I procede. Questão 8. Observe a figura a seguir. Então você tem um círculo maior, escrito nele, né? Você tem um triângulo equilátero e dentro do triângulo equilátero você tem um círculo menor. Vamos ler o enunciado ali embaixo. Essa figura representa um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência maior e circunscrito a uma circunferência menor de raio igual a 2. Beleza. Eu sei que o raio da menor aqui, por exemplo, né? Isso aqui é raio, aqui, ó, por exemplo. O raio dela aqui, ó, vale 2, tá? Esse aqui vale 2 centímetros.
onde se destacou a região com um ângulo central de 120 graus. Sendo assim, é correto afirmar que a área total correspondente à parte sombreada mede em centímetros quadrados. Então, olha só, cara. Você pode fazer de várias maneiras, mas olha só. Observe o seguinte. Eu vou chamar o círculo maior, então aqui, círculo maior. Círculo maior. A área dele, eu vou chamar de área 1, por exemplo. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, eu vou chamar a área dele de área 2. E o círculo menor, tem área que eu vou chamar de área 3. Beleza? Olha só o que está acontecendo. Ó, para você tentar visualizar o que eu vou te falar, eu vou fazer assim. Tá vendo? Eu tenho um círculo maior. Dentro dele, eu tracei um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero vai dividir a circunferência, aqui, tá vendo essa parte aqui, ó, em 3 áreas iguais. 3 áreas iguais. Porém, a questão está pedindo, aqui pra gente, só uma parte, que é essa aqui, ó. Só essa parte aí. Você concorda comigo que a área dessas 3 seria a área do círculo maior menos a área do triângulo equilátero. Aí eu teria essas 3 partes. Já que a questão pede só essa parte aqui seria a área, né? Que seria essa área aqui azul. Vou deixar aqui essa figura, e essa área azul, ela seria essa área azul aqui, ela vai ser a área do círculo maior menos a área do triângulo equilátero sobre 3. Beleza? Então, a minha área pintada já é essa soma aqui, ó. A área do círculo, círculo maior menos a área do triângulo sobre 3. Mas, agora, eu vou olhar para essa configuração aqui, ó. Tem um triângulo equilátero e dentro desse triângulo equilátero eu tenho um círculo. Peraí, desculpa. Vou tentar escrever ali. Tá? Ficou não muito bom, mas tá para entender aí. Olha só. A área, essas áreas aqui das pontas, vai ser a área do triângulo equilátero menos a área do círculo menor. Porém, eu quero só uma parte dela, que é essa aqui, ó. Só essa parte ali. Tranquilo? Então, novamente, eu vou escrever assim para você. Essa parte aqui, por exemplo, ela vai ser a área do triângulo equilátero menos a área do círculo menor sobre 3. Porque ele ia ter essa parte. Eu tenho 3 partes, eu quero só uma. Então eu quero 1/3 da área do triângulo menos a área do círculo. Então aqui, mais uma parte pintada ali. Mas, o seguinte, agora você tem isso aqui, ó. Vou esboçar aqui para você, ó. Você tem um círculo, e esse círculo ele está sendo dividido em 3 partes. Tá? Aqui não ficou muito igual não, mas são em 3 partes iguais. Por quê, Sandro? Porque cada ângulo vale 120 aqui, ó. Esse cara aqui é 120, 120, 120. Então você vai ter 360. E dessas partes todas, olha só, isso aqui tudo na área de um círculo. Então, esse aqui não é o círculo menor, todo vai ser a área 3. Só que dessa área toda, né, de tudo ali, eu quero só esse pedaço aqui, cara. Eu quero só um pedacinho. Quero só essa parte ali.
Ah, Sandro, então eu quero um terço, pô. Isso, você quer um terço da área do círculo menor. Então, mais um terço da área do círculo menor. Tranquilo? Então, vou somar a fração com o mesmo denominador. Então, você vai ter área 1 menos área 2 mais área 2 menos área 3 mais área 3. Tudo isso aí, sobre 3. Tranquilo? Tudo isso sobre 3. Então eu posso cortar aqui, ó. Área 2 vai embora com a área 2. Área 3 foi embora com a área 3. Então a nossa área pintada ela se reduziu a um terço da área do círculo maior. E quem será a área do círculo maior? A área do círculo maior é π, a raio do círculo maior, que eu vou chamar de R ao quadrado, sobre 3. Caraca, Sandro, se eu achar o raio do círculo maior, eu mato a questão. Então olha só. Imagina o seguinte agora. Olha só para o triângulo equilátero que eu vou traçar aqui a altura dele. A altura dele vem até aqui. Ó. É isso? Essa é a altura dele. Esse ponto aqui, ele é o baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro, né? Incentro não, perdão. Baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro. Tá aqui. Ah, Sandra, eu escutei você falar que aqui está o baricentro e tem aquela regrinha. Qual a regrinha? Deixa eu só escrever aqui assim. Que regrinha? Esse cara aqui seria o baricentro. Vou escrever aqui. Baricentro. Seria o baricentro, essa distância aqui, ó, que eu vou pintar ali, vou pintar de azul, essa parte aqui, essa parte, ele é o dobro do baricentro até o lado oposto. Então ele vale 2 vezes 2, então ele vale 4. Então, se você olhar, do centro até a borda é raio do círculo maior. Então, o raio do círculo maior é 4. Então, você tem aqui, ó, π 4 ao quadrado sobre 3. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Então, você tem 16π sobre 3. Está na letra C. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Questão 9. O número de polígonos regulares tais que quaisquer duas diagonais que passam pelo centro formam entre si ângulos expressos em graus por números inteiros é... Então, olha só. Se o polígono é regular, ele é inscritível a uma circunferência. Beleza? Olha só, não vou desenhar o polígono porque eu não sei que polígono é esse. Então, vamos fazer só uma ideia aqui para você tentar compreender melhor o que eu vou falar. Você tem um polígono aí. E você tem quaisquer duas diagonais. Olha só. Vamos supor que eu tenho essa diagonal aqui. E essa outra. Vamos supor que elas passam pelo centro. Vamos supor que elas estão passando pelo centro do polígono. E em torno desse ponto aqui, você forma quantos graus aqui? Ó. Em torno desse ponto aqui, por exemplo, você forma 360 graus. Então, o ângulo formado por qualquer duas diagonais, né, são valores inteiros, que são valores inteiros que são divisores de 360. Então, os polígonos que têm essa característica nesta questão são divisores de 360. Para você ter diagonais que passam pelo centro, esses polígonos têm que ser polígonos com números pares de lados. Por exemplo, quadriláteros, hexágonos, octógonos, enfim. Beleza? Então a gente vai pegar o 360, vai decompor em fator primo e achar os divisores pares. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. E agora vamos pegar o 360 e decompô-lo em números, em fatores primos. Então, 360 graus. E vou decompor aqui.
Ó, por 2, eu tenho 180. Por 2, 90. Tô botando graus aqui que eu tô pegando graus, né? Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5 dá 1. Então, o 360 em fatores primos eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E eu estou em busca do número ter divisores pares, tá? Divisores pares. O que você aprendeu lá em aritmética em divisores pares? Para eu achar a quantidade de divisores pares de um número, eu pego o expoente do fator primo 2, então eu pego ele, e não acrescento nada a ele. Eu pego o expoente do fator primo 2 vezes os expoentes dos outros fatores primos acrescido de uma unidade. Aqui eu tenho o expoente 2. Eu vou somar 1. Vai dar 3. O expoente do 5 é 1. Vou somar 1. Vai dar o quê? 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, o 360, ele tem 18 divisores pares. Aí você pensa em marcar o quê? Letra B. Só que não, cara. Dentro desses 18, existe um divisor do 360 que não é polígono. Quem seria ele? Olha só. Os divisores de 360, que são números pares, que são pares, tá? Aqui é só par. Eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8 e vai embora. Lembrando que eu era divisor par, tá? Vou escrever aqui para você lembrar. Divisor par. Então, o que acontece? Isso aqui vai até chegar ao 18º divisor par de 360, tá? Que são 18. Porém, ele está falando em polígonos. Esse cara aqui, por exemplo, ele não forma um polígono. Então, os divisores pares do 360 que formam polígonos, eu tenho que excluir esse. Então, vai ser 18 menos 1, logo são 17 divisores do 360 que formam polígonos, porque o 2 não é polígono, tá? Então, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 10. Um polígono ABCD, então ele está aberto ainda, né? Ele forma só uma linha poligonal por enquanto, né? É regular. Então, existe um polígono que inicialmente ele está aberto, então eu vou tentar esboçá-lo aqui. Ó, ele está assim. Né? Ele é regular, né? O meu não está tão regular assim, mas a questão fala que ele é regular. Se ele é regular, o que eu tenho que ter em mente se ele é regular? Todos os lados são iguais. E para a gente aqui o mais importante é que os ângulos internos são todos iguais. Então esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, e assim vai. Beleza? Vou colocar os vértices. Vértice A, B, C, D e reticências. A questão fala, as bissetrizes internas do ângulo A, então existe aqui uma bissetriz no ângulo A, essa bissetriz forma com a bissetriz do ângulo interno em C um ângulo de 72 graus, tá? 72 graus aí. Um ângulo formado aqui pelas bissetrizes. 72 graus. Beleza? Aí quer saber o número de lados desse polígono. Tranquilo. Então olha só. Se eu chamar esse ângulo aqui de 2x, por exemplo, que eu não quero trabalhar com fração, 2x, esse ângulo todo em C do polígono, né? Não desse quadrilátero formado aqui. Esse ângulo aqui todo seria 2x. Já que é bissetriz, x e x.
A mesma coisa aqui. É uma bissetriz. O polígono é regular. Os ângulos internos são todos iguais. Então aqui é x, aqui também é x. Agora vamos focar nesse quadrilátero. Vou chamar esse vértice aqui de vértice M, tá? M ali. Então você tem um quadrilátero ABCD. Se eu somar os ângulos internos desse quadrilátero, tem que dar quanto? 360. É isso? Então eu tenho aqui, ó, 4x mais 72 graus é igual a 360. Tá? Vou dividir a equação toda por 4. Por 4. Tranquilo? Por 4 aí. E vamos dividir aqui, ó. 4x por 4. X. 72 por 4. Olha só. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4. 4. Para chegar a 7 faltam 3. 32 dividido por 4, 8. Então aqui dá 18 graus. 360 dividido por 4 dá o quê? 90 aí. Tá? 90. Então, x é igual a 90 graus menos 18 graus. Logo, x é igual a 72 graus. Beleza? 72 graus. Então, se ele vale 72 graus, eu vou voltar aqui no polígono ali. Vou desenhar ele em menor escala aqui. Meu polígono ele está assim. Você tem que cada ângulo interno dele vale o quê? Ó? 2x. Então, os ângulos internos dele são 140. Beleza? Deixa eu só mudar aqui, perdão. Então, você teria aqui, ó, 140 graus, 144, perdão. 144, 144, 144 e vai embora. Agora, para achar o número de lados, tendo um ângulo interno, você pode usar a fórmula do ângulo interno. Só que eu gosto de usar muito a fórmula do ângulo externo. Então, vou prolongar aqui. E eu sei que o ângulo interno mais seu externo é sempre 180. Já tenho 144, aqui é quem? 36. Beleza? E eu sei que cada ângulo externo ele é igual a 360 graus dividido pelo número de lados. Só que o ângulo externo vale 36 graus igual a 360 graus sobre n. Multiplicando cruzado, tenho que 360 graus vezes n, 36 vezes n é igual a 360 graus. Dividindo a equação toda por 36 graus, eu vou ter 36 graus vezes n por 36, vai dar n. 360 por 36 vai dar 10. Gabarito, letra B, e o gabarito aí procede. Então, vou chamar aqui de primeiro passo e aqui de segundo passo. Questão 11. Seja A, B, C, D e reticências um polígono regular. De novo, estou com polígono regular. Polígono regular. Então, se o polígono é regular, o que eu tenho que lembrar dele? Tem todos os lados iguais, os ângulos internos são todos iguais. Onde as mediatrizes estão, uma outra coisa que você tinha que lembrar lá da geometria plana, mediatrizes dos lados AB e CD formam ângulos de 30 graus. Sendo assim, temos que o número de diagonais desse polígono ele quer o número de diagonais. Tá? Agora vamos esboçar um pequeno polígono aqui. E ele fala sobre mediatrizes, né? Então, vou chamar aqui, ó. A, B, C, D, E. Aí ele usa o termo mediatriz. O que a mediatriz faz com um lado de um polígono? Ele divide, essa mediatriz divide o lado ao meio
e ela é perpendicular a este lado, né? Ela divide aqui a ponto médio e forma 90 graus. Viu a importância de lembrar o que é a mediatriz? E aqui é a mesma coisa, ó. Forma ali 90 graus com o lado que ela parte e é ponto médio. 90 graus. E o ângulo formado aqui, entre as mediatrizes, é 30 graus. Tá? Você consegue observar agora que você está diante de um pequeno pentágono? Aqui, ó. Vou colocar aquele cinza. Ó. Esse é um pequeno pentágono aqui. Tá? E o polígono ele é regular. Se ele é regular, os ângulos internos são iguais. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de x, por exemplo, deixa eu só voltar aqui. X, aqui será x também. Tranquilo? X e x. E agora você tem que a soma dos ângulos internos desse polígono, né, é igual a quanto? Que polígono é esse que eu te falei? Pentágono. Se você não lembra que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540, você podia fazer assim, ó. Primeiro passo na questão. Soma dos ângulos internos. E de qual polígono? Desse aqui. Tá? Desse aqui. Desse pentágono. É igual a 180, que multiplica o número de lados menos 3. Cuidado para não confundir esse n com o que eu vou precisar achar daqui a pouco. Esse n é desse polígono aqui, ó. Tá? Então, a soma dos ângulos internos dele tá ficando 180. Ele tem 5 lados. Aí você vai pegar 5 menos 3, vai dar 2. 2 não, 5 menos 2, aqui é 2, tá? Perdão. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Tá? Desculpa aí. 540. Tá? Então, eu sei que se eu somar esses ângulos, tem que dar quanto? 540. Então, vou para um segundo passo aqui. Eu tenho que 2x mais, ó, 90 com 90, 180. 180 mais 30, 210. Então, aqui no segundo passo na questão. 210. Tudo isso igual a 540. Vou colocar graus e graus. Tá? Dá para dividir a equação toda por 2. Então, eu vou ter 2x dividido por 2, x. Mais 210 por 2, 105 graus. 540 dividido por 2, 270 graus. X vai ser igual a 270 graus menos 105 graus. Logo, x vai ser igual a 165 graus. Beleza. Agora, você tem esse polígono aqui ainda. Vou redesenhá-lo aqui para você ver o que está acontecendo. Tá? Ó, cada ângulo interno dele que eu chamei de x vale 165 graus. E para achar o número de lados desse polígono em vermelho, eu vou achar aqui, igual eu fiz na outra questão, vou achar o ângulo externo. Tá? Vou achar o ângulo externo. Então, isso aqui é 165, aqui faltam 15 para chegar a 180. Então, meu ângulo externo é 15 graus. De posse desse ângulo agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o número de lados desse polígono em vermelho. Então, eu tenho o seguinte, ó. O ângulo, terceiro passo, o ângulo externo vai ser 360 graus. E eu vou mudar o n para você diferenciar desse aqui, já que eu estou na mesma questão. Tá? N é o número de lados desse polígono aqui em vermelho. Então, aqui eu tenho 15 graus. É igual a 360 dividido por n. Multiplicando cruzado, eu tenho que 15 graus vezes n é igual a 360. Ó, se fosse 360 dividido por 30,
daria 12. Mas já que é 360 por 15, vai dar o quê? 24. Vou dividir ambos os lados por 15, então n igual a 24. Só que ele não quer saber n, ele quer saber o número de diagonais. Então, o quarto passo na questão eu tenho que diagonais é igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3 sobre 2. Tá? Então, o número de diagonais vai ficar 24. Eu tenho 24 menos 3, 21 sobre 2. Diagonais vai ficar 24 por 2, 12, vezes 21, vai dar, deixa eu multiplicar aqui, ó. 24 vezes 12, vai dar 8, 2 vezes, vezes 21, né, perdão. Vai dar 2, 42, vai dar 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2. Vai dar 252. Então, 252 diagonais aí. E é o que o nosso polígono tem. Tá? Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 12. Um polígono regular tem 36 diagonais. Então, 36 diagonais passando pelo centro. Cada ângulo interno desse polígono mede. Então, ele quer saber o ângulo interno. Porém, as diagonais passam pelo centro. Então, ele quer saber cada ângulo interno desse polígono. Então, vamos lá. Vamos na questão. O que acontece agora? Diagonais que passam pelo centro. Então, para a diagonal passar pelo centro, o número de lados é sempre o quê? Par. E você tem a seguinte fórmula. Diagonal que passa pelo centro é igual ao número de lados dividido por 2. Tá? Então, você vai ter 36 diagonais é igual a n sobre 2. Multiplicando o cruzado, você vai ter que n é igual a 72. Beleza. Duas maneiras de você fazer. Você pode ir direto ao ponto, usar a fórmula do ângulo interno, ou você pode optar por utilizar o ângulo externo, acha o ângulo externo, automaticamente você subtrai de 180. Tá? Então aqui foi o nosso primeiro passo. Segundo passo. Se o polígono é regular, cada ângulo interno é dado por essa forma aqui. Ó. Ângulo interno é igual a 180, que multiplica n menos 2, que isso aqui é a soma, não é isso? Dividido pelo número de lados ou vértices, né? Esse n aqui é o número de lados ou vértices, ou seja, o gênero do polígono. Então você tem 180, que multiplica 72 menos 2, tudo isso sobre 72. Então você tem ângulo interno igual 180 dividido por 72 dá para simplificar, né? Então, ó, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Ó, o 180 dá para dividir por 5. Por 5 não, por 36, né? Por 5 daria, mas aqui não dá por 5. 180 dá para dividir por 36? Dá. 72 dá para dividir para 36? Dá. Então, 180 dividido por 36 dá 5. E 72 dividido por 36 dá 2. Vezes 72 menos 2 dá 70. Então, cada ângulo interno está ficando 5 graus, né? Posso esquecer aqui. Quanto é 70 dividido por 2? 35. Quanto é 5 graus vezes 35? Ó, 5 vezes 5, 25. Ficam 5 e vão 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. Então, 175 graus cada ângulo interno. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede.